Vamos lá então, vamos falar agora das vantagens. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações adicionais, prêmio por assiduidade e auxílio para diferença de caixa. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Indenizações nunca vão se incorporar ao vencimento. As gratificações, os adicionais, né? As gratificações, os adicionais, os prêmios e os auxílios incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Então tem que ver a lei para ver se eles vão se incorporar ou não, certo? As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Ou seja, não vai ganhar duas vezes a mesma vantagem para o mesmo fim, certo? Das indenizações, constituem indenizações ao servidor diárias, ajudas de custo, transportes ou por tempo de serviço. O que é isso? Essas indenizações elas não vão se incorporar ao vencimento do servidor. Por quê? Diárias, ajuda de custo, transporte são coisas transitórias. E por tempo de serviço, ela é um bônus, né? Assim, então isso não vai ser acrescentado no vencimento do servidor, vai ser um adicional que vai vir na folha, né? Todo mês. Certinho aqui então, ficou bem claro, diárias é quando, né, vai fazer um curso fora, alguma coisa assim, ou vai fazer um trabalho em outro lugar, em outra cidade, né? Aí vai ganhar diária. Ajuda de custo vai ser, no caso, se tiver ajuda de custo com combustível, por exemplo, né? Entra nessa parte de ajuda de custo. Transporte, passagem de ônibus, que for usar, alguma coisa assim. E por tempo de serviço é ali os anuênios, né? Coisa que recebe pelo tempo de serviço prestado ao município. Ao servidor que, por determinação de autoridade competente, se deslocar eventual ou transitoriamente do município no desempenho de suas atribuições ou em missão de estudo de interesse ou em missão ou estudo de interesse da administração, serão concedidas, além do transporte, diárias para cobrir as despesas de alimentação, pousada e locomoção. Certo? Então, o servidor vai ganhar diária nesses casos aqui, né? Que seja precisa se deslocar eventual ou transitoriamente do município nos desempenho de suas atribuições ou em missão ou estudo de interesse da administração. Certo? Nesses casos aqui vai ganhar diária. Nos casos em que o deslocamento não exija pernoite fora da sede, mas exija pelo menos uma refeição, as diárias serão pagas por metade. Vai ser meia diária. Nos deslocamentos para a capital do estado e para fora deste, as diárias serão acrescidas respectivamente de 25%, né? 25%, se for em Porto Alegre, né? Ou 50% se for fora do estado, né? Se o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo, não fará jus a diárias, porque daí é por exemplo, se vamos supor que ele está prestando um serviço para o município de Xangri-Lá, mas ele está fixo em outra cidade. Então ele vai permanente, no caso, só um pouquinho. Se o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo, não fará jus a diárias. Quer dizer que se o serviço dele for ficar viajando mesmo, sabe? Vamos supor que o serviço dele seja esse mesmo, de ficar viajando para lá e para cá. Então ele não fará jus à diária, certo? Artigo 26. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 3 dias. Vamos supor que o cara pediu diárias de 5 dias e aí acabou ficando só 2, daí teve que voltar por alguma situação. Enfim, ele já tinha recebido as 5 diárias antecipadas. Ele vai ter que devolver as outras 3 porque ele não utilizou todas, né? Então ele tem 3 dias para devolver essas diárias para o município. Vai devolver para os cofres do município. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto... Desculpe. O artigo 70... Isso que eu acabei de explicar era desse parágrafo único, tá? Então vamos voltar no 76. 76, então... se ele não se ausentou do município e já tinha recebido diárias, ele devolve todas as diárias que recebeu. No parágrafo único ele fala que se ele retorna antes do prazo, então, né,
antes do prazo previsto, ele vai restituir as diárias recebidas em excesso. No caso, se era para ficar 5 dias, ficou só 2, vai devolver 3 dias, né? Enfim, o 76, então, como eu tinha explicado erroneamente, ele é a devolução total porque não houve nenhum afastamento, certo? Da ajuda de custo. A ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de viagem e instalação do servidor que for designado para exercer missão ou estudo fora do município, por tempo que justifique a mudança temporária de residência. Então, essa ajuda de custo vai ser a mudança temporária de residência, onde houver mudança que vai ter que mudar de casa, vai ter que ficar 1 ano lá em São Paulo, trabalhando, fazendo alguma coisa para o município. Então, ele vai receber ajuda de custo, não diárias, né? A concessão de ajuda de custo ficará a critério da autoridade competente, que considerará os aspectos relacionados com a distância percorrida, o número de pessoas que acompanharão o servidor e duração da ausência. Se vai ser 1 mês, 1 ano, enfim, essa ajuda de custo vai ser calculada com base nos termos, né, desse afastamento. Se vai levar a família toda junto, o que vai acontecer, né? E aí vai ser calculada essa concessão de ajuda de custo de acordo com a necessidade do servidor, certo? A ajuda de custo não poderá exceder o dobro do vencimento do servidor, salvo quando o deslocamento for para o exterior, caso em que poderá ser de até 4 vezes o vencimento desde que arbitrado justificadamente. Então, dentro do território nacional, o servidor não pode exceder 2 vezes o vencimento dele. Se ele ganha 1.500, essa ajuda de custo não vai ser superior a 3.000. Agora, se ele for para o exterior, se ele ganha 1.500, não vai poder exceder 6.000 essa ajuda de custo. Certo, pessoal? Vamos lá do transporte. Conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo ou por necessidade de locomoção para cursos ou eventos. O valor da indenização de transporte e locomoção em veículo próprio corresponde ao custo de 1 litro de gasolina para cada 10 km rodados, mais o estacionamento e pedágio, se for o caso. Tudo isso mostra recibo, tá? Mostra recibo de toda a gasolina que comprou e de todos os pedágios e estacionamentos que pagou. Tudo o município vai ressarcir. Quando o transporte ou locomoção se der em distância inferior a 10 km, a indenização que se refere a esses primeiros se fará acumulado e mensalmente mediante relatório. Então, se ele se desloca todo dia para Capão, que dá 7 km, né, dá 14 depende, 7 km, depende da sede do município, dá em torno de 7 km para Capão, né? Aí vamos supor que todo dia ele vai para Capão e volta, vai para Capão e volta. Então vai fazer um relatório mensal, vai acumular e vai fazer um relatório e tal, e vai apresentar esse relatório para pedir a indenização do mês todo. Quando a locomoção se der em veículo de transporte público autorizado, a indenização se fará diretamente ao servidor mediante a apresentação do comprovante de pagamento. Ou então, no caso, veículo de transporte público seria o ônibus, né? Pega um Unesul para Porto Alegre, por exemplo, né? O proprietário do veículo utilizado no deslocamento de que trata essa lei deverá possuir seguro, sendo de sua responsabilidade as ocorrências financeira ou civil. Ou seja, se tu é proprietário de um veículo, tu vai usar ele a serviço do município, tu vai ter que ter seguro. Deverá possuir seguro, é o que diz aqui no regime jurídico, certo? O servidor deverá anexar relatório justificando as distâncias percorridas, tanto em veículo próprio quanto em veículo público, certo? Na próxima aula a gente vai ver da subseção 4 que fala do tempo por tempo de serviço. Certo, galera? Valeu, até mais!